E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Pen, trazendo mais um vídeo para vocês. E o tema do vídeo de hoje é o tema de iluminação da Babilônia Antiga, né? É um tema muito querido para mim, pois foi o tema da minha iniciação científica, né? O primeiro artigo que eu escrevi foi relacionado a isso, né? Falando também do sistema de unidade, né? Que eles criaram com padrões, foram os primeiros povos a criar padrões. E aí eu vou deixar o artigo que eu escrevi na descrição, né? Eu enrolei para gravar o vídeo porque levou mais um ano para publicar o artigo. Aí foi publicado em 2018 ou 2019 e eu acabei enrolando tanto que acabei não gravando esse vídeo. Então, enfim, é um tema bem querido para mim. E eu vou aproveitar os slides, né? Já que tem bastante neneto visual vídeo, eu vou aproveitar os slides que eu apresentei na minha iniciação científica da faculdade. Então vamos lá. Então, começando com uma pequena introdução histórica, prometo que não vou me alongar, como eu geralmente faço, né? Mas então, os primeiros documentos escritos, né, eles datam de 3500 a.C., aproximadamente. E o nome da escrita dos povos da Mesopotâmia recebeu o nome de cuneiforme, porque o jeito que são os tracinhos, né, os organismos da escrita deles, lembra pregos ou cunhas. E aí do termo cunha do latim, né, cuneus, veio o termo cuneiforme. Então fica aí de curiosidade para quem não sabia. Aqui tem uma imagem, né, na tábua de argila, que é a forma como eles acharam de fazer os escritos do Nara em bastante tempo, né? Porque foram encontrados no século XIX e XX e muito bem conservados, né? Várias tábuas de argila. E aí o primeiro povo, né, que a gente tem registro de escrita foram os sumérios. E aí eles foram extintos no século XIX a.C. Aí veio a dinastia dos Amonitas, que se concentravam na Babilônia. E é um dos povos que a gente chama de Babilônia, né? Foi esse povo, né, dos Amonitas, que tinha o rei Hanunab, do cosmos de Hanunab, que as pessoas conhecem por causa da Bíblia. Mas quando a gente fala babilônicos, a gente geralmente se refere aí a pelo menos 4 ou 5 povos que ocuparam a região da Babilônia. Teve muita variação entre os povos, porque tinha muita guerra e ia meio que revezando assim, os povos que acabavam dominando a região. Mas a cultura dos sumérios era tão forte que ela foi se preservando na grande maioria, mesmo mudando os povos que estavam no poder, a escrita, as unidades de medida e várias outras características, né, tanto da matemática quanto da cultura no geral, foram se mantendo, mesmo com todas essas guerras e conflitos, né. Mas então, indo para a parte do vídeo propriamente, né, a iluminação babilônica, como eu vou falar aqui, ela apresenta duas características, que é uma iluminação de posição e uma iluminação de base sexagesinal. Ou seja, a iluminação não é de justa posição, que é como a nossa é, e a base é sexagesinal, ou seja, a base é 60 e não 10, não é decimal. Então, no sistema de justa posição, a posição que um número está, que um organismo está dentro do número, dá o valor dele. Então, o número 3.333, o quarto 3 da direita para a esquerda, está na casa do linear. Então, ele vale 3.000. O terceiro 3 da direita para a esquerda, não sei porque eu escolhi falar da direita para a esquerda, mas tudo bem, ele tá na casa da centena, então ele vale 300, 3 centenas, e assim por diante, né, as dezenas e as unidades. No sistema de posição, você não tem o local exato, e isso principalmente porque no início eles não tinham criado o número zero, então não tinha o que colocar nas casas vazias. Então, isso vai gerar um problema meio óbvio, mas que eu vou explicar mais pra frente, né? Mas então, além disso, as casas, né, seria da centena, da dezena e da unidade, no nosso caso, elas não seguem justamente a dezena, porque o sistema deles não é decimal, é sexagesinal. Então, as casas, elas equivalem a potências de 60.
né? Então no nosso também são potências de 10, né? Então 10 elevado a 0 na casa mais à direita, 10 elevado a 0 é 1. Então é a casa da unidade. Aí na segunda casa, você tem a casa da decena, que é 10 elevado a 1, que vale 10. A casa da centena é 10 elevado ao quadrado, que vale 100. E assim por diante. Porque no caso da numeração da Mesopotâmia antiga, não é 10 que você vai fazer uma potência, é 60. Então se a gente pegar o número que a gente faz a notação, né, da interpretação das tábuas como 3.3.3, é 3 vezes 3.600, que é 60 ao quadrado, mais 3 vezes 60, que dá 180, mais 3 unidades. E aí as unidades, elas não vão de 1 até 9, elas vão de 1 até 60 na casa das unidades, né? Então esse número aí, caso fosse assim mesmo, não tivesse nenhum zero perdido no meio, que não tem algarismo para você dizer, seria 3.783. Então, prosseguindo, né? Apesar da numeração suméria ser exatamente essa que eu mostrei, os babilônios, eles usavam outros sistemas, um híbrido ali, pelo menos 5 sistemas, né? Mas nos textos matemáticos e astronômicos era a base 60 mesmo. A gente tem um sistema com submúltiplos de 60, né? Então tinha 5, que é dos dedos das mãos, 10, que também é do dedo das duas mãos, 20, que é com os dedos do pé, para fazer contagem, e 12, que é um submúltiplo que tinha utilidade. Até hoje a gente usa dúzia e meia dúzia também, né? Que é um resquício desse sistema de casa 12, de base 12, que eles também usavam para contagem. Então, a numeração, eles têm 2 algarismos, né? Então tem esse aqui que parece um preguinho e o outro que algumas pessoas chamam de viga, né? Mas na verdade, né, esse preguinho aqui das unidades, né, do 1 e do 2, é chamado de travo. E aquele das dezenas aqui, que tem, por exemplo, aqui no 20, ou no 10, ou no 11, que parece um bunenang, ele é chamado de asna, né, em língua portuguesa. Então a unidade seria o travo e a dezena seria a asna. E aí vocês já podem ver a confusão, de certa forma, porque o sistema ele é de base 60, porque os símbolos eles são de unidade e de dezena. Porque é contraintuitivo você usar uma base 60 para os números, porque a origem dos números ele vem da contagem, e você tem 10 dedos nas mãos, né? Então por causa disso eles devem ter acabado escolhendo contar com 1, que é a unidade em cada dedo, e a dezena na contagem. Aí vocês podem ver aqui, né, então, que vai até o 50, né, seria então 5 asas, seria 50, 59 seria 5 asas e 9 cravos. E aí o 60 você já tem de novo só um cravo, né? E aí o 70 ó, você teria um cravo, que é 1 vezes 60 mais 10. Então aqui, até para dar um exemplo para vocês, deixa eu voltar aqui para outra tela. Eu fiz uma tatuagem, como foi o meu primeiro escrito. Não sei se vai dar para ver direito aqui. Na minha tatuagem está escrito 23, né? Que é 2 asas e 3 cravos. Aí 4 e depois 33 e 17, né? 33 e 17 tudo junto. Porque seria 33 vezes 60, que dá 1980, mais 17, que aí dá 1997, que é o ano que eu nasci. Aí, gente, continuando então, naquela questão do zero que eu falei que não tinha, né? Mesmo quando, no baixo período, né? Então bem mais pra frente, quando colocaram um algarismo para o zero, ele não era usado que nem o nosso zero. Então, eles não usavam o zero no final para mostrar as casas que estavam vazias, né? Então, seria a casa da dezena, da centena e da unidade, né? Mas, claro, com potência de 60 e não de 10. Eles não botavam zero no final, para você saber.
eles só botavam reno onde você tinha lacunas. Ou também usavam para fazer a anotação de fração. Antes de inventarem o reno, então, em algumas tábuas você tinha alguns espaços vazios para tentar indicar justamente essa lacuna, né, das potências de 60 que não eram ocupadas em número. E quando você vai mexer com astronomia, que você tem números grandes, você vai acabar tendo um problema de não ter como você dizer quais casas estão vazias. Só para ressaltar aqui, né? Então, por exemplo, você tem o número 1, como vocês viram pela imagem anterior, o 1 e o 60 são iguais. É um preguinho ali, né? E aí, como você sabe se é 1 ou se é 60? Você não sabe. E então, por exemplo, você pegar as tábuas de matemática, você tem muitas informações estritas, né? Até porque eles não tinham símbolos operatórios, eles tinham símbolo de mais, de menos, de vezes, de dividir. Então era tudo estrito, né? E até nas tábuas de exercícios que eles tinham já no ensino deles, aquelas tábuas para aprender matemática, né? Com exercícios, geralmente não tinha nada especificado, tinham só algumas informações. Mas aí o professor tinha que falar para o aluno quais operações que eram para ser feitas. Inclusive fica de curiosidade aí que o termo tabuada vem justamente daí. Eles são tábuas com os valores, né, das multiplicações e das somas, para eles usarem, né, no contexto prático, para não ficar contando as coisas, e era numa tábua. E é daí que veio o termo tabuada. E a gente até hoje fica replicando esse sistema totalmente arcaico para você aprender a multiplicação, né? Mas então, o símbolo zero, quando ele surgiu, foi no período Selêucida. Então aí por volta de 300 a.C., certo? Já na época ali de Alexandre o Grande. Então, enquanto era só um buraco na separação, ele virou essa forma, né? Que esse autor, o Coster, chama de duas vigas. Mas como vocês podem ver pela imagem, qualquer um do símbolo duplicado e inclinado, né? Tanto o cravo quanto a asa, equivaleria ao zero. Mas como não era usada a direita, continua ambíguo, né? E pelo menos colocaram ali para ocupar um espaço intermediário, né? Aí sobre as frações, gente, isso aí bugou meu cérebro quando eu fui fazer a matemática. Então eu vou só mostrar para vocês o que é. Não vou dar muitos exemplos, nem fazer conta nem nada, né? Mas 0,15 então não é o nosso 0,15, o 0,15 deles. Porque o nosso 0,15 é 15 dividido por 100. Só que o deles é 15 dividido por 60. E aí você tem um 0,015, você tem 15 dividido por 3.600. E assim por diante. Mas então, o meio deles não é 0,5. É 30 dividido por 60, que é 0,30. E a gente não sabe o suficiente, o quanto que eles sabiam usar de fração, né? O que eu adianto para você com última curiosidade, já que está acabando o vídeo, é que eles descobriram o teorema de Pitágoras de forma algébrica, que é de um campo, né? Em dois, na diagonal. A gente não sabe como que eles encontraram essas coisas, tem um monte de teoria da conspiração, né? Até por causa da litologia deles. Mas enfim, então as frações deles são bem confusas. Então, meio seria 0,30, um terço seria 0,20, um quinto seria 0,12, né? E assim por diante. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra entender, né? E eu deixei para fazer esse vídeo agora, né? Porque eu vi que o Felipe Heine fez um vídeo no museu que abriram de arqueologia cristã, né? Do Rodrigo Silva lá. E eles têm algumas tabuinhas, né? Então eu acabei decidindo fazer esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Perguntado a curiosidade de como era o sistema numérico antigamente, né? Então vocês podem ver que é bem confuso, tem várias lacunas, né? A maioria, se você ver qualquer número grande, você não tem como saber que número que é. Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, ativa o sininho, continua daqui firme no canal. Também vai aparecer aí nos cantos, né, vídeos, caso vocês queiram assistir.
e nos vemos na próxima. Então, falou!